Bom dia. Bom dia. Então, a TARES, a gente tem várias formas de praticar TARES. É muito amplo isso aí. Desde com uma pessoa da família, um colega, aqui no voluntariado, são várias formas de praticar TARES. E aí, teria que ver, porque às vezes a pessoa ela tem disponibilidade de uma forma, de um método tarístico e não tem disponibilidade para outro. Então, sei lá, vamos dar um exemplo. A pessoa ela se disponibiliza a fazer TARES através da escrita, por exemplo, mas ela não tem disponibilidade para fazer a TARES itinerando. De repente, o trabalho dela consome ela tem alguma outra limitação e tal. Então, acho que é importante a gente fazer essa distinção. Por quê? Porque antes da disponibilidade da TARES, existe a disponibilidade assistencial. Então, às vezes também há a indisponibilidade assistencial. Então, isso aí vem antes. Aí depois vem, por quê? Porque a pessoa tem a TARES e a TACOM. Quem tem autodisponibilidade interassistencial, ela acaba ficando disposta a fazer TARES quando é necessário, quando é apropriado, quando é o caso, e de vez em quando a TACOM, que é inevitável, que faz parte do contexto da assistência. Então, eu acho que isso aí também é outra coisa para se considerar. Em relação a TARES especificamente, dentro da Conscienciologia, eu vejo que um elemento que acaba retraindo e gerando indisponibilidades é a própria insegurança. E essa insegurança ela pode ter diferentes elementos para ser analisado. Por exemplo, a pessoa às vezes ela não se sente suficientemente preparada para fazer a TARES. Ou ela, por exemplo, tem medo das repercussões que foi falado aqui, já que a TARES é mais antipática, aquilo vai ferir às vezes a questão de autoimagem e tal, e ela tem ainda um temperamento às vezes da consolação, uma coisa de querer aprovação social, então aquilo pode gerar até um conflito dentro dela. Pode gerar até um conflito. Enfim, são vários, o próprio processo de desconhecimento, ela às vezes sente que ela não conhece o suficientemente da Conscienciologia, dos conceitos, das verpons, para estar fazendo a TARES especificamente. Então aí vem uma série de inseguranças. Mas ainda acho que a raiz aí é a disponibilidade ou indisponibilidade assistencial. Para mim, isso aí é o que conta mais. Porque mesmo que a pessoa, às vezes, não se sinta tão preparada, qualificada ou confiante para fazer TARES, às vezes ela faz outros tipos de assistência no nível mais de TACOM, mas ela está com disponibilidade assistencial, mas ainda indisponível para uma TARES mais avançada. Às vezes a pessoa ela não tem disponibilidade para praticar todas as técnicas ou métodos de TARES. Quer ver uma coisa? Até certo ponto nós fazemos TARES aqui no Círculo Mental Somático, não fazemos? É um trabalho de TARES. E tem gente que está indisponível para vir aqui, porque às vezes trabalha no sábado de manhã. É uma indisponibilidade para vir fazer TARES aqui. Então, isso que eu estou dizendo, que existem os dois aspectos que a gente tem que considerar. Aquela disponibilidade assistencial da pessoa dentro dela de fazer a TARES, que é isso que você está falando, que não tem tempo, não tem hora, não tem lugar, mas também do ponto de vista prático, das ferramentas, dos ambientes, das situações que proporcionam ela fazer TARES, que às vezes ela não está disponível para aquilo, por uma série de contingências. É mais ou menos que eu estava lembrando aqui, é muito interessante isso aí mesmo que a gente está discutindo. Teve uma época que, inclusive, alguns anos atrás, algum período atrás aí, que o professor Valdo teve que interferir porque tinha voluntários, que estavam fazendo TARES nas instituições, dos estabelecimentos do seu trabalho, na faculdade e tal, e dando um problemão na época. Eu lembro disso. Pois é, chegou o ponto do professor Valdo chegar, fazer a cariação, enfim, dizer, esqueçam. Por exemplo, tinha gente ensinando estado vibracional no seu trabalho para os seus alunos, para os seus... O que é essa autodisponibilidade tarística? Quer dizer que
o cliente falou ali, eu não faço TARES o tempo todo. Então significa que eu tenho que estar falando de conscienciologia o tempo todo para as pessoas, todo lugar que eu vou? Não. Então eu vou chegar, por exemplo, no balcão do supermercado e vou dizer, como é que está a tua ProEx? Ela está em dia e tal? Tipo, então, é isso que eu fico dizendo. Claro que não é isso, né? Mas eu digo, o discernimento, a sensibilidade de saber que, a minha opinião, tá? Que o mais importante é a disponibilidade assistencial e conforme as situações, o contexto, a necessidade, as conjunturas, você vai usar a ferramenta apropriada para fazer assistência. Às vezes é o exemplarismo, às vezes é a omissão superavitária, às vezes é uma TARES propriamente dita, barba, cabelo, bigode, conscienciológica, às vezes não é. Então, por isso que eu digo, eu ainda acho que precisa ser bem diferenciado isso. Uma coisa é a tua disponibilidade assistencial, outra coisa é a tua disponibilidade para fazer a tarefa do esclarecimento. E outra coisa também, que também pode ser discutido. Existe uma TARES, vamos dizer assim, estrito sensu e uma lato sensu. Uma TARES que é aquela de tu comunicar, divulgar as verpons, né, as verdades relativas de ponto da conscienciologia, e existe um outro tipo de TARES que é do tu esclarecer realidades, fatos, coisas que tu vai fazer uma intervenção para ajudar a pessoa, entende? E ainda tem a TACOM, que é a consolação propriamente dita. Então, o Túlio lembrou aqui uma situação importante, que é bom ser bem esclarecida, né? De pessoas que extrapolaram o exercício profissional. Né? Então, só lembrar, quando você é contratado para fazer algo, você é contratado para fazer aquilo, não uma terceira coisa. Então, até é um respeito ao exercício profissional você se ater àquilo que você foi contratado para fazer. Bom, né? Se você quer ensinar estado vibracional num outro lugar que você não foi contratado para isso extrapola, né, a função. Então, isso é para citar o mínimo de respeito, tá certo? Não é nenhuma questão, não chega nem no processo de cosmoética, é o mínimo de respeito. Então, ética. É ética, né? Começa pela ética básica. Plana mesmo. Mas aí, aprofundando isso que o Júlio comentou, acho que é desses diferenciais, eu acho que são importantes de serem trabalhados. E dentro disso, eu entendo que essa questão da disponibilidade para TARES, né, ela surge dentro do indivíduo a partir do momento que ele entende que existe um espaço para isso, onde ele possa exercer essa TARES. E aí o Júlio lhe trouxe dois conceitos que é bom diferenciar. Disponibilidade interassistencial, eu entendo que é mais ampla, cabe mais coisas do que disponibilidade para TARES, que talvez seja um pouco mais específico. Só mais uma observação, só mais uma questão também, que eu acho que também seria interessante até vir como tema aqui para o Círculo, não sei se já veio, a gente discutir melhor, né, com calma, esse fazer TARES. Porque eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo que aconteceu comigo. Uma vez eu estava com uma divergência com uma pessoa e comentei com outra. E aí a outra pessoa falou, não, mas faça TARES. Aí eu disse assim, como assim? O que tu quer dizer? Fala para ela que ela está assediada. Entende? Então, essa coisa, o que é fazer a TARES? Se a gente for discutir, ver realmente a visão, o entendimento, a teática, a prática de cada um sobre o que é realmente fazer a TARES, teoricamente na prática, a gente vai encontrar muitas dessas discrepâncias, distorções, má aplicação do que às vezes a gente acredita que é a TARES e, nada a ver. A TARES às vezes pode ser só uma pergunta, né, Júlio? Às vezes a pessoa está querendo se mudar para Foz do Iguaçu, não encontra as razões suficientes, né? E aí você faz só uma pergunta e aquela pergunta muda o destino da pessoa. Mas eu acho isso que o Júlio trouxe importante, porque realmente a gente vê isso bastante, essa discrepância quanto ao próprio conceito na prática, né? Mas eu acho que dá para dizer o que não é, né? TARES não é dogmatização. TARES não é você expressar suas insatisfações com a pessoa, ou suas mágoas, ou aquilo que você acha que a pessoa tem que ouvir porque você acha que a pessoa tem que ouvir, não necessariamente ela precisa, grosseria. TARES não é isso, né? Eu acho que existem alguns aspectos aí bem centrais, sendo que a intencionalidade ela tem que ser muito bem pensada e elaborada
a empatia, a gente lembrar que o processo interassistencial começa sempre pelo acolhimento, né? A gente não pode esquecer disso. Eu acho que esse exemplo que ela trouxe do 1% da Tacom é esse processo do acolhimento que a gente esquece muitas vezes, né? Não quer, parece que vai chegar com o TACAP da verdade e dar na cara da pessoa. Isso é só agressão, não é TARES, né? Então, acho que esse é um aspecto que a gente precisa se lembrar e refletir com muita frequência. A gente está, assim, às vezes, né, tangenciando a parte do autodiscernimento, né? Porque, por exemplo, se a pessoa está no trabalho fazendo TARES, usando até a expressão conscienciológica, querendo aplicar técnica energética que a gente tem aqui e tal, isso é a falta de discernimento, né? Totalmente falta de discernimento, não é TARES ali, né? Até deu problema, até gerou assédio a coisa, né? E, por exemplo, no exemplo que você deu, se a pessoa tem uma indisposição, duas pessoas ali têm algum problema, como é que vai fazer TARES? Falando, né? Você está assediado? Não é assim. Às vezes o exemplo é quando se as duas se atacam, se beliscam ali, é uma das duas, basta uma, não atacar. Né? Por exemplo, então quando a outra ataca, ela em vez de se defender, ela fica ali, ouve, e não rebate da forma que a outra espera, de uma forma negativa, agressiva. Isso também é tarde. Você deu o exemplo que aí você desarma outra pessoa. Você tem entre duas pessoas. Se um não quer brigar, dois, né? Dois bicudos, né? Um não quer bicar, o outro não vai ficar bicando sozinho. Então, eu falei isso, assim, pode até parecer assim que um processo heterocrítico, mas na verdade do meu Labicon, eu já falei aqui outras vezes que uma experiência minha nesse sentido. Né, uma pessoa que eu tinha tido uma discussão, a pessoa estava extremamente chorando, mal, e aí estava o professor Valdo junto, e o professor Valdo perguntou para mim, e aí, Júlio, o que tu acha disso? Eu falei, isso é autocorrupção. Eu falei isso. Ele só me olhou, me deu aquele olhar, assim, que não precisou dizer nada, eu fiquei quieto e tal. No outro dia, ele, Júlio, vem cá, vamos conversar. E aí ele falou exatamente essas coisas que a gente está discutindo aqui. Né? Essa coisa da gente ter uma sensibilidade, que a Bárbara diz, ter essa empatia, ter esse discernimento de analisar o contexto, analisar a estrutura, o momento, a situação da outra pessoa, e tu fazer esse acolhimento, saber o que falar, adocicar às vezes a tua abordagem. Por quê? Porque para não gerar às vezes mais consequências negativas de tu piorar a situação do que tu realmente fazer uma assistência. Então, eu tenho como, até para finalizar, como um parâmetro, inclusive está nos meus livros, já publiquei artigo, que é a questão da colateralidade. A gente tem que considerar isso. Não adianta a gente olhar só o objetivo do que eu quero. Eu quero esclarecê-lo. Então, eu vou falar isso. Não adianta eu olhar só aquilo que eu estou buscando. Eu tenho que ver os riscos, as possibilidades, a colateralidade daquilo que eu estou falando e da forma que eu estou falando e no momento que eu estou falando. Igual aquela história de querer fazer impacto terapia com o motorista do carro. A pessoa está lá dirigindo, e eu vou também confessar que fui eu que fiz isso. A pessoa estava dirigindo. Uma pausa, né? E uma reflexão rápida. Não faz tempo, tá? Eu nunca mais fiz isso. E aí a gente estava ali num debate dentro do carro, tinha outras pessoas, e eu comecei, não, mas isso aí, babá, motorista. Aí a pessoa que estava do meu lado me deu o cotovelo, calma. Por quê? E aí que entra a coisa da pessoa ficar muito essa hiperfocalização. TARES não é hiperfoco na conscienciologia. Não é a pessoa se tornar até fanática com o negócio e ela perder esse senso de adequação das ocasiões sociais, da linguagem, da comunicação. Então é isso. Já me confessei aqui. Júlio abre o jogo. Mas como um texto pode ficar... Como é que a gente pode diferenciar um texto científico, dentro da conscienciologia, e um texto mais tarístico? Como é que a gente pode deixar o nosso texto mais tarístico? Eu posso falar alguma... quer falar? Júlio. Pegou o microfone e falou. Eu penso que um dos fatores é ter menos emocionalismo, né? Menos arte, que é um tema polêmico. Acho mas que aí não fica frio, um texto frio? Será que o tarístico precisa ser um texto então, assim? Sim, mas se tu pegar um livro tarístico, ele não é muito floreado. Mas é relativo, porque isso é forma. Eu acho que um aspecto é o conteúdo.
Vamos tenho aqui, que quem pensar sabe. mais. Eu penso que uma variável é um texto cosmovisiológico. É o maior número de variáveis pelas quais você vai observar aquele tema. Pode ser um idiotismo cultural, pode ser qualquer temática, mas ela tem que agregar, trazer algo que esclareça aquele leitor. Outra coisa também é o seguinte, não é o tema, é a maneira como tu aborda o tema. Porque a gente pode pegar, por exemplo, um livro sobre algum fenômeno, algum tema, que também é falado em outras linhas do conhecimento, que não é científica, não é conscienciológica, mas você vai dar um estudo, uma abordagem, uma pesquisa, aí entra o princípio da descrença, entra os fatos e parafatos, entra a discernimentologia, entra tudo isso e tudo aí. E se exclui, né? Se exclui questão de dogmática, emocionalismo, tudo isso que se puder fazer. Tem que ser um texto informativo. Esse é também uma outra variável. Ele não pode ser o texto que convence, que doutrina, como o Júlio falou. Ele tem que ser exatamente informativo e, de preferência, com uma linguagem denotativa. A intencionalidade conta muito. Não é um livro com a intenção de tem que vender, tem que ser popular, tem que agradar a massa, tem que começa lá na intenção de quem está produzindo o livro. É um processo de ciência, de promoção do esclarecimento